Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa segunda etapa da aula de suporte básico de vida. Pois bem, vamos tratar aqui alguns acidentes, algumas ocorrências que podem ocasionar acidente no local de trabalho, falando um pouquinho aqui dos acidentes hemorrágicos, tá bom? Então, a hemorragia é a perda de sangue, que ela pode acontecer quando há o rompimento da veia ou das artérias, provocada por corte, amputação, esmagamento, fratura, úlcera, tumor ou outros, né? Então, o sangue de uma hemorragia pode sair com um fluxo contínuo e não muito intenso, que isso a gente chama de sangramento venoso, ou pode esguichar em ondas que correspondem aos batimentos cardíacos, que vai caracterizar aí um sangramento arterial. E a hemorragia ela pode ser interna ou externa. Então aqui a gente vê, por exemplo, a hemorragia arterial, a saída é intermitente, o sangue é vermelho e brilhante. Aqui a gente vê uma hemorragia venosa, onde a saída é contínua, o sangue é vermelho escuro. E aqui a gente vê a hemorragia capilar, onde a saída do sangue ocorre em pequena quantidade. Para poder conter aqui a hemorragia, fizemos aqui a compressão direta, ou seja, a gente pega um pano limpo, né, ali onde a gente não tenha a incidência de bactérias, a gente pressiona o local do acidente e a gente também eleva o membro, tá, para que a gente possa aí evitar que o sangue queira sair por esse rompimento ali da artéria ou da veia. Então, uma técnica muito comum é fazer uma compressão direta e fazer a elevação do membro, ou até mesmo fazer um curativo compressivo, amarrando, dando uma pressão para que evite ali que o sangue saia do organismo. Podemos fazer essas técnicas aí de compressão com amarração, de curativos compressivos, né, para que a gente possa ali evitar, né, estancar também o sangramento aí da vítima. Quando temos hemorragia nasal, que é muito comum também em diversos trabalhadores, ela pode ocorrer por diversos motivos, tá bom? Os socorros aí devem ser realizados da seguinte maneira: a gente sentar e inclinar ali a pessoa ligeiramente para frente, respirar pela boca e tapar a fossa nasal com o dedo. É também uma forma de fazer uma compressão e evite que esse sangramento aí possa persistir. Em seguida, vamos falar um pouquinho aqui sobre os ferimentos, tá bom? O que são os ferimentos? São ações de agente físico, químico ou biológico sobre o organismo, podendo causar, aí, por exemplo, traumatismo com rompimento da pele. Pode ser classificado em aberto ou fechado. Então aqui a gente tem algumas imagens aí com ferimentos. O que é a contusão? A contusão é uma lesão sem o rompimento da pele. Aqui não vai acontecer o rompimento da pele, e na verdade é uma forte compressão do tecido mole, que é a pele, a camada, a gordura e os músculos, contra os ossos. Então, quando leva uma pancada, por exemplo, é muito comum esse tipo de ocorrência. Então, quando a batida é muito forte, pode ocorrer o rompimento de vaso sanguíneo na região, o que vai provocar um hematoma, gerando rubor, edema e dor. O que a gente faz nesse caso? Mantém em repouso a parte contundida e aplica compressas frias ou saco de gelo até que a dor melhore e o edema diminua. Existem também as escoriações, que é quando um objeto atinge as camadas superficiais da pele. Esse tipo de ferimento ele vai acontecer geralmente em consequência de queda, quando a pele de certas partes do corpo, por exemplo, o joelho, o cotovelo, as palmas da mão, estão em contato com a aspereza do chão, sofre arranhão. Então, o que devemos fazer? Lavar as mãos com água e sabão para socorrer o acidentado, lavar a região afetada com água e sabão e deixar cair bastante água sobre o ferimento, proteger o local com uma compressa ou uma gaze ou até mesmo um curativo pronto, né, para evitar ali contaminação no local. Depois vamos aqui para a luxação. A luxação vai ser a saída da extremidade óssea de sua posição normal, tá? Então, quando acontece a luxação, o osso ele sai da sua posição normal. O que a gente faz? Imobilizar na posição encontrada, nada de tentar retornar essa estrutura óssea à sua posição, que a gente pode, em algum movimento, causar lesão a outros órgãos do nosso corpo e procurar imediatamente aí assistência médica. Existe também a entorse, que nada mais é que o estiramento ou ruptura dos ligamentos articulares. Devemos sempre imobilizar na posição encontrada,
procurar a assistência médica, elevar a região afetada e aplicar a compressa fria, né, gelo ali no local, para evitar inflamações ou danificar mesmo ali o ligamento, né, sempre buscar ajuda médica imediatamente. Temos a distensão, que é a lesão do estiramento do músculo, que pode ser com ou sem a ruptura das fibras musculares. Então isso daqui vai acontecer quando os músculos são forçados além da sua capacidade ou quando os músculos ainda estão tensos e frios e são forçados repentinamente. Acontece muito em algumas situações de trabalho devido até falta de um aquecimento. A NR17 trata muito sobre a ergonomia e traz para a gente a ginástica laboral. Então é muito importante sempre antes de fazer uma atividade onde demande algum esforço físico, fazer um alongamento, um aquecimento para evitar a distensão muscular, que é muito comum aí nos trabalhadores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fratura, tá bom? Então o nosso corpo, né, ele é formado aí por diversos ossos. A gente divide aí a estrutura óssea em cabeça, tronco e membro, né? A gente divide aí o nosso corpo, na verdade, né, em cabeça, tronco e membro. O que acontece? Quando a gente tem a fratura no nosso corpo, significa que o osso quebrou, tá bom? Então, o nosso osso quebrou e a gente chama isso de fratura. Não é fácil identificar a fratura sem um exame de imagem, né? Então, é muito difícil reconhecer uma fratura. Então, o mais recomendável é que quando a gente estiver prestando socorro, todas as situações, seja uma entorse, seja uma luxação, tudo isso seja tratado como uma possível fratura. Por quê? A gente movimenta menos possível a pessoa, né? Evitar movimentar a pessoa é uma regra de ouro aí na questão do atendimento. Porque se essa pessoa tiver com a fratura e a gente movimentar ela, a gente pode acabar contribuindo para que essa fratura se agrave. Então, de certa maneira, devemos sempre prestar o atendimento sem realizar movimentos aí, desnecessários na vítima, e qualquer queixa do paciente, seja entorse, seja luxação, deve ser tratado aí como uma possível fratura. Então, o que fazer nesses casos? Examinar a vítima, ver se tem alguma deformidade ou crepitação, né? Ver se tem algum osso ali que pode estar fazendo barulho, pode ser indício, né? Essas crepitações pode ser indício aí de fratura. Considerar a existência da fratura até que seja provado o contrário, expor a parte lesada, controlar o sangramento, quando possível, em caso de resistência, imobilizar na posição encontrada, colocar o tamanho adequado da tala, antes e após a imobilização, observar o pulso, a sensibilidade, a cor, a temperatura e o enchimento capilar, para ver se a gente, por exemplo, não tem ali uma fratura interna. Então a gente divide a fratura em duas situações. Aqui é uma fratura externa, tá bom? Onde a gente tem aí a visualização do osso, né, para fora da sua extremidade, e aqui a gente tem uma fratura interna. Quando a gente tem essas situações aqui de fratura interna, é muito difícil, né? Então qualquer queixa da vítima pode ser, por exemplo, uma luxação, uma entorse, mas vamos tratar isso sempre como uma possível fratura para evitar fazer movimentos desnecessários aí no nosso paciente. Quando a fratura é externa, nós conseguimos verificar e devemos ali tentar realizar as técnicas e prestar o primeiro atendimento, observando sempre aí que deve ser levado o mais rápido possível esse paciente para o atendimento especializado. Olha um exemplo aqui de um acidente. Esse trabalhador aqui sofreu, né, uma fratura aí na sua perna. Então o socorrista, ao chegar no local, ele usou ali a calma, o bom senso e a criatividade. Então ele utilizou aqui, por exemplo, um papelão, tá? Para se fazer aqui uma tala, desse papelão ele desenvolveu uma tala, veio aqui fez a imobilização da vítima, tentando movimentar menos possível, tá bom? Essa vítima. Em seguida, ele coloca aqui a tala, né, de acordo com o tamanho ali da perna do acidentado e faz a imobilização. Então aqui a gente vê que, por exemplo, em algumas situações a gente consegue atender, né, fazer uma técnica de primeiros socorros mesmo sem ter todos os equipamentos e dispositivos aí necessários. Então, finalizou todo aqui o procedimento de enfaixar a perna. Ele ficou verificando aqui o pulso, né, fazendo um controle, ou seja, um monitoramento aí
dos batimentos cardíacos dessa vítima. Chegou lá no atendimento especializado, a enfermeira ela cortou aqui o improviso que foi feito, né, e conseguiu ali expor a parte lesada para fazer o atendimento, né. Então a gente viu, né, já aí que uma das virtudes do socorrista é a calma, o bom senso e a criatividade. Em algumas situações nós vamos utilizar a criatividade para poder socorrer as vítimas de acidente. Outro fator importante é a amputação, né? Infelizmente ocorre alguns acidentes no trabalho onde vem a amputação e ela vai ser precedida também de hemorragia. Então essa hemorragia ela deve ser estancada o mais rápido possível, tá bom? Então aplicamos ali algumas técnicas e precisamos ali ter cuidado com a parte amputada. O ideal é colocar um saco plástico, colocar um recipiente com gelo e levado ao hospital junto com a vítima o mais rápido possível. Em algumas situações é possível fazer cirurgias, fazer uma reconstrução deste membro e não a perda do mesmo. Outro fator importantíssimo aí na segurança do trabalho e nos acidentes são as lesões na região da coluna, tá bom? Então a nossa coluna vertebral ela é dividida da seguinte maneira. Temos aqui a região cervical, que vai de C1 a T7, a região torácica de T1 a T12, a região lombar de L1 a L5, a região do sacro de S1 a S5 e o osso do cóccix. É importantíssimo a gente tratar, né, as fraturas, né, qualquer lesão ali do trabalhador com uma possível fratura. Uma lesão, por exemplo, na coluna vertebral, ela pode ser irreversível, causando, por exemplo, tetraplegia e paraplegia ao trabalhador. Isso ocorre muito em caso de quedas, por exemplo, em choque elétrico, onde o trabalhador é arremessado de alguma estrutura ou simplesmente sofre uma queda e vem a ter alguma dessas complicações. Então, vai variar muito aí de acordo com a lesão, tá bom? Então, na avaliação primária, a gente deve priorizar também a mobilização aí da coluna e evitar movimentos desnecessários. Outro fator importante também são os ferimentos nos olhos, tá? Então, os olhos são os órgãos muito sensíveis e quando feridos, somente um especialista dispõe de recurso para tratar, tá bom? Como agir? Cobrir o olho com gaze ou pano limpo, prender o curativo com 2 tiras de esparadrapo, evitando mais irritação no local, cobrir o olho não acidentado, evitando o máximo de movimentação, né? Porque quando a gente movimenta, machuca um olho, a tendência é que a gente fique ali preocupado e é recomendável que a gente também proteja o outro olho para que possa o trabalhador evitar qualquer tipo de movimento. Nessa situação, recomendável também é sempre o uso do equipamento de proteção individual, o EPI. O óculos, por exemplo, ele vai ajudar a evitar que nós tenhamos ali qualquer ferimento nos olhos ao fazer as nossas atividades. Aqui tem alguns exemplos, quando tiver objeto, né, encravado aí no olho, jamais tentar retirar, tá bom? Sempre levar ao hospital a vítima o mais rápido possível e evitar retirar qualquer objeto que possa estar ali presente. Depois vamos falar um pouquinho sobre as queimaduras, né? Quem são os agentes que causam queimadura? Pode ser os agentes de origem térmica, de origem química, uso de origem elétrica e também a radiação, tá? Então, queimadura é toda e qualquer lesão ocasionada no corpo humano pela ação curta ou prolongada de temperatura extrema. Pode ser o calor elevado ou também o frio elevado pode causar queimaduras. Então, as queimaduras podem ser superficiais ou profundas e classificam-se de acordo com a sua gravidade, a sua medida pela relação entre a extensão da área atingida e o grau que essa lesão provocou. A gente diferencia as queimaduras e chama elas de queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau, tá bom? Então a queimadura de 1º grau ela é algo mais superficial. A queimadura de 2º grau ela já vai deixar bolhas e atingir outra camada da pele. A de 3º grau ela dá uma necrose ali, que é a queima do tecido. Em algumas literaturas vai ter também ali uma queimadura de 4º grau, tá bom? Dependendo do livro da literatura que você for estudar, vai ter essa informação também. Aqui um comparativo das queimaduras de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Então, as características da mesma. Então, a partir dessa caracterização, a gente consegue, por exemplo, especificar ali a quantidade de queimado que a pessoa teve. Então, por exemplo, se a gente vê uma reportagem que um trabalhador sofreu um choque elétrico e teve 40% do corpo queimado, né? Então, entende-se que a região afetada do corpo dele correspondeu ali à soma de 40%. Bom?
A nível de conhecimento, né, quando a gente trabalha com criança, essa teoria aqui ela dobra, né, de tamanho. Eu vou voltar aqui na página anterior para falar aqui que isso aqui a gente chama de teoria dos 9, né? Cada região afetada aqui no corpo vai equivalendo a 9% do nosso corpo. Quando é criança, isso daqui dobra, vai para 18%, porque a estrutura do organismo e do corpo da criança é menor. Em relação às queimaduras, a gente tem que aqui, ó, jamais de esquecer de prevenir o estado de choque da vítima, agasalhando o paciente sempre que possível. Existem aquelas mantas térmicas, né, de alumínio que são mais recomendadas. E quando a vítima for aí uma criança, né, por exemplo, aqui os conceitos de relação ao queimado, que é um grande, pequeno e médio queimado. Importantíssimo, nunca passe nada sobre a queimadura, tá bom? Existem aquelas situações que o pessoal recomenda passar pasta de dente, borra de café, passar manteiga. Jamais a gente vai passar nada em cima da queimadura de uma vítima, apenas ali agasalhar a vítima e entrar em contato urgente aí com o socorro especializado e encaminhar essa vítima ao hospital aí para poder fazer o atendimento necessário. Aí vem também o choque elétrico, que é outro fator de acidente que ocorre muito aí no ambiente de trabalho. Então, todo acidente que envolve eletricidade, a rapidez no atendimento vai ser fundamental, tá bom? A vítima de choque elétrico às vezes apresenta no corpo queimadura nos lugares percorridos pela corrente elétrica. O choque nada mais é do que a passagem da corrente elétrica pelo organismo e pode sim causar queimaduras. Então, além disso, a vítima pode sofrer arritmia cardíaca se a corrente passar pelo coração. Sempre de acordo com o NR10, vamos fazer a técnica da desenergização. Então, desliga ali a fonte de energia, nada de tocar na vítima, desliga a fonte de energia, para assim depois pensar em prestar um primeiro atendimento. As pessoas que trabalham com eletricidade, de acordo com o NR10, devem estar aptas e familiarizadas com as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, de acordo com o texto vigente aí da norma. O que fazer então no choque elétrico? Desligar a corrente elétrica, afastar a vítima do acidente, usar sempre, né, do local do acidente, usar sempre um material isolante, né, caso tenha segurança para realizar essa ação. Caso não seja possível, jamais sejamos a segunda vítima. Evitar locais molhados e realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Outro fator que acontece muito no ambiente de trabalho são os desmaios. Então, ele é causado pela diminuição da quantidade de sangue no cérebro. Então, o desmaio pode ser provocado por vários motivos. Por exemplo, a falta da alimentação correta, fadiga, emoção forte, grande perda de sangue ou ainda permanência em ambiente abafado. O ideal é sempre fazer o seguinte, elevar os membros da vítima para que a gente possa ter uma melhor circulação de sangue no cérebro. Alguns sintomas aí do desmaio: a fraqueza, a tontura, o escurecimento da vista, o suor frio, a palidez e também a falta de controle motor. Colocar sempre a vítima deitada de barriga para cima é fundamental, com os pés ligeiramente elevados, acima ali de uma linha em relação ao cérebro, à cabeça. Conversar com a vítima, orientar para que ela respire profunda e lentamente, para que a gente possa também acalmar a vítima nesse momento. Permanecer ao lado da vítima para, em caso de perda da consciência e fazer uma avaliação, imediatamente a gente iniciar a massagem cardíaca externa, né? Caso esse desmaio evolua para uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. Outro fator de acidente no local de trabalho são as convulsões, tá bom? Então a crise convulsiva, o corpo sempre, a pessoa vai cair e o seu corpo fica tenso e retraído, tá bom? O primeiro mito que devemos ter é que a língua enrola. A língua é um músculo e ela não vai enrolar, ela vai apenas ficar retraída. Então não devemos colocar a mão na boca da vítima, tentar puxar a língua, porque esse paciente ele faz movimentos involuntários. Ele pode morder o nosso dedo em algumas situações até causar amputação, porque a força é muito grande na mandíbula, tá bom? Então, em seguida, a vítima vai se debater violentamente, pode virar os olhos para cima, apresentar os lábios e dedos arroxeados. Em certos casos, pode até babar e urinar. Dessa forma, como ela vai bater violentamente, a gente tem que proteger sempre a região da cabeça da vítima, tá bom? Para que a gente possa ter ali, evite que ela possa sofrer algum traumatismo.
Então essas contrações fortes elas vão durar aí no máximo uns 4 minutos, elas podem retornar, tá bom? Então é preciso fazer sempre um monitoramento aí da vítima. Os movimentos eles começam a enfraquecer e a vítima vai se recuperando lentamente. A crise convulsiva pode ter como causa a febre muito alta, intoxicação ou ainda epilepsia ou alguma lesão cerebral. É importante a gente proteger as partes do corpo da vítima para que a mesma não se machuque. Não tentar colocar nada dentro da boca da vítima e, quando o episódio passar, chamar o socorro. E aqui também nós temos aí a PLS, né? A posição lateral de segurança, que é muito importante também deixar a vítima nessa situação para que a gente possa, né, evitar que ela tenha ali algum refluxo, alguma secreção que possa voltar aqui e obstruir as vias aéreas. Então é muito importante também que a gente coloque a vítima nesta posição. Outro fator que ocorre no ambiente de trabalho é a intoxicação. Então esse envenenamento ou intoxicação ele pode ocorrer pela ingestão, pela inalação ou pelo contato direto com a pele. Quais são os sinais? Respiração ou hálito com cheiro de veneno ou tóxico, mudança de cor nos lábios que podem ficar descorados, né, em uma fase mais tardia, apresentar um tom azul escuro causado pela falta de oxigenação. Podemos ter também a inconsciência, a perturbação mental ou mal-estar súbito, vômito, dor ou sensação de ardência na garganta ou no estômago. Lembrando que nesses casos é importante consultar a FISPIC, a ficha de informação de segurança do produto químico, evitar provocar o vômito da vítima, tá bom? Porque nessa situação, se ela, por exemplo, tiver ingerido algo que é corrosivo, quando a gente provoca o vômito, esse produto pode voltar ali fazendo algum dano também ao nosso sistema digestivo e respiratório. O ideal é consultar a FISPIC e ver as informações de segurança sobre determinado produto químico. Existe também um cuidado com as zoonoses, né, que são as picadas aí de animais peçonhentos, que podem provocar intoxicação e também envenenamento, tá bom? Além disso, né, os animais domésticos, domésticos também apresentam diversos riscos aí de transmissão de doenças, em alguns casos, para o homem, tá? Então, animais peçonhentos ou venenosos são todos aqueles que expelem substâncias tóxicas aí ao nosso organismo. Então devemos tomar cuidado com serpente, aranha, escorpião, tá? E ter um cuidado também com os animais domésticos, né? Principalmente quando estão ali com raiva, tá? Então o ideal é sempre buscar o atendimento especializado, né? Nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde ou nos hospitais que atendem essas características de zoonoses. E uma caixa de primeiros socorros. É fundamental, né, que nós tenhamos aí no ambiente de trabalho caixas de primeiro socorro ou pessoas aí que possam ter, né, essa expertise para nos auxiliar em caso de acidente. Então, compressas de gás e rolo de esparadrapo, né, atadura, tesoura de ponta arredondada, pinça, luvas, tudo isso ajuda aí a prestar um atendimento de excelência. Lembrando, né, que essas ações de primeiros socorros aí, estamos falando de SBV, e são técnicas aí de suporte básico de vida que podem ser desempenhadas por qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre essas técnicas. Então, desde já eu agradeço, muito obrigado pela participação nessa aula e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!